alguns livros que eu falei naquela semana, na primeira semana que a gente estudou, esse é um básico para a gente começar a estudar. Olavo, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Esse livro aqui é um compilado de artigos do Olavo. Ele vai tratar sobre assuntos que a gente está falando aqui hoje e sobre conservadorismo, sobre o plano mundial, sobre controle geopolítico, etc. Então, para que a gente comece alguma coisa a aprender sobre o conservadorismo, sobre o que está acontecendo na atualidade, esse livro aqui é um dos mais atuais dele, então é um livraço, na verdade, né? Então, livraço de grande e também de qualidade. Já esse outro livro aqui é uma das nossas pautas, é uma coisa que a gente vai tratar hoje, certo? Eu só não sei, deixa eu ver qual a página que eu vou falar aqui hoje. Acho que está na 57, sobre Antônio Gramsci. Deixa eu ver aqui. 55, a partir da página 55 vai ser uma das coisas que eu vou falar hoje aqui do Antônio Gramsci, certo? Então esse livro vai ser sorteado hoje, tá? Para vocês aí. Eu diria que são os dois livros para a gente começar, por favor, Gissa, são os dois livros para a gente começar a estudar alguma coisa sobre a atualidade da... Esse livro não é atual, é um livro bem antigo já, ele faz parte de uma tríade, uma trilogia do Olavo. O primeiro é o Imbecil Coletivo, o segundo é esse aqui, e o terceiro é o Jardim das Aflições. Tem um filme rolando já na internet, já teve aqui no cinema também, um livro maiorzinho, vermelho assim. Muito bom também para a gente começar algumas coisas sobre conservadorismo, sobre a situação atual política. Só do Olavo que eu estou mostrando, mas tem muitas outras coisas para a gente ver, muitos outros autores para a gente analisar. Uma das coisas que eu estou tratando aqui é um livro do Roger Scruton, que é o que eu uso aqui, que é o meu balizador, né, o meu ponto de partida. Eu tive que voltar a pesquisar ele, já tinha mais de 10 anos que eu tinha, 7, 8 anos que eu tinha lido ele, e esse ano eu voltei a lê-lo, que é Como é Ser um Conservador. Tem uma setinha para a direita azul assim no livro. Eu tenho um PDF ele aqui, se vocês quiserem uma outra oportunidade. Ele vai falar daquilo que a gente falou no começo ali, das palestras aqui, sobre os tipos de conservadorismo, metafísico, empírico, a liberdade do conservadorismo, a solidariedade entre as sociedades e por aí vai, né? Ele vai destrinchar bastante sobre o conservadorismo metafísico, certo? Aquilo que a gente crê, o que a gente tem como fé, a nossa base estrutural de crença, aquilo que não é tangível, certo? Ele vai dar uma pincelada não, ele vai tratar bem também num capítulo só sobre o conservadorismo empírico, que é aquele experimental, aquele que nós vimos na sociedade hoje, né? O que é certo, o que é errado, como eu sei o que pode e o que não pode, o que eu devo comer, o que eu não devo, etc e tal. Por favor, Gisele. Já vou sair daqui porque vou para lá só aprender também. Só para agradecer a presença. Você pode ficar aqui para mediar depois das perguntas e as coisas? Não, ficou ali, vou ficar ali. Então, queria agradecer a presença de todo mundo, quem já participou, que bem ou mal, que já estão vindo, quem está a primeira vez, que continue, porque isso aqui é uma sequência, ele vai explicar, nós já estamos no sexto encontro, acho que é quinto ou sexto, já estamos perdendo já, e isso aqui é o que vai perdurar, as ideias. A campanha está aí, daqui a pouco não acontece o que a gente não espera e a gente não pode se dispersar, a gente precisa unir para que continue as ideias, demos continuidades às ideias, né? E é isso aqui que vai fazer a gente perdurar e vai fazer a gente crescer em torno de um bem comum. Então, hoje nós estamos usando o espaço do PSL. Eu já comecei a organizar isso aqui antes mesmo de eu ser o presidente. Então isso aqui vai continuar sendo apartidário, tá? Então isso aqui pode vir quem é de outro partido, pode vir quem não quer se filiar, não tem problema nenhum, porque isso aqui não é uma ideia partidária, é uma ideologia conservadora. O PSL adota essa ideia, né? Mas não necessariamente a pessoa precisa vir do partido para participar. Hoje é aqui no espaço, depois a gente vai poder, quando crescer mais, a gente vai poder fazer isso em outros espaços que não sejam vinculados ao partido, tá? Então fique à vontade, geralmente é uma aulinha de 1h e 15, um intervalinho de 10 minutos, tá bom? Isso aí. Lembrando que se vocês quiserem que a gente vá até um local específico, né, fazer um café em algum local,
tem algumas pessoas lá que queiram ouvir e precisam ouvir, ou tem um grupo de pessoas que é pró-Bolsonaro, ou é pró-conservadorismo, ou quer participar, a gente também faz isso, não tem problema, a gente vai até o local sem custo nenhum, né? A gente vai sem medo nenhum de falar para as pessoas o que está acontecendo e o que a gente quer que aconteça, né? Pois bem, gente, dando início então agora o que eu gostaria de falar, eu uso o celular aqui porque aqui no celular está toda a minha vida aqui. Oi. Ah, tá, mais alto? Eu falei para chegar mais perto aí. Vou falar mais alto, tentar falar mais alto. Eu uso o meu celular para bastante coisa, então aqui as minhas palestras, os meus estudos, alguns livros que eu tenho aqui, que são mais pontuais para a minha vida, eles ficam aqui dentro e então eu vou estar utilizando aqui, vocês não se prendam a isso, tá? Vou dar um feedback também daquilo que foi falado nesses primeiros estudos, bem rápido, falar uns 5 minutos sobre o que está sendo falado até o momento. E depois eu vou entrar num assunto da continuidade que a gente vinha falando sobre a nova ordem mundial, certo? Você já sabe o que é a nova ordem mundial, né? Não é tão nova assim, mas é preciso entender alguns fatores do presente, do passado, para que a gente consiga vislumbrar um futuro, para que a gente possa pensar o que pode acontecer daqui 5, 10, 15, 20 e até mais vezes, né? Até mais anos aí. Então, a gente tratou sobre o que era conservadorismo, né? Sobre conservar valores, enfim, conservar aquilo que foi adquirido ao longo de toda a civilização ocidental, e isso foi adquirido pelo cristianismo, não há como negar isso. O cristianismo ele trouxe tudo isso para a nossa sociedade. O mundo judaico-cristão é que impera e nunca vai deixar de imperar, ainda que outras forças tentam e estão conseguindo por um tempo, né, ter êxito na questão progressista. Então, a ideia ocidental, né, que é o cristianismo, que é o conservadorismo, né, dado desde que o mundo é mundo, é o que nós pensamos, é o que nós queremos para nossas vidas, é o que nós queremos de forma inata, sem que eu precise fazer força, na verdade, sem que eu precise dizer para alguém o que é isso. As pessoas sabem de fato o que é para se fazer, o que não é para se fazer. Todo mundo entende que o que está acontecendo hoje no mundo não é normal. Na verdade, que o que está acontecendo de forma progressista, após a modernidade que nós estamos, não é normal. Né? Que houve agora um despertar das pessoas, e esse despertar é por conta dessa questão inata que nós temos do conservadorismo. Então eu falei dos 3 poderes também, né, que nós temos no mundo, alguns poderes que mandam no mundo, não um único poder, ainda que esses 3 poderes eles queiram um deles mandar, acabam-se que os 3 entendendo que tem o mesmo poder, ou um mais, outro menos, eles acabam concordando em todas as coisas primárias, e que eles vão divergir em algumas ideias secundárias. E esses 3 poderes são, alguém lembra, quando a gente conversou? O movimento ocidental da elite globalista, né? Essa elite globalista formada pelas grandes empresas e mega empresários e fundações, né? Bilderberg, Rockefeller, Ford, etc. Né? Então esses são a elite globalista norte-americana. Esse é o ponto ocidental, esse é um dos pilares, né? O segundo pilar, e é um pilar que foi reconstituído, talvez o mais novo dentre eles, que é o movimento russo-chinês, ou uma ideia mais moderna, o movimento eurasiano, que é formado pela toda o leste europeu e toda a Ásia, principalmente por Rússia e China. Esse movimento também é um movimento político que tenta organizar o mundo de forma unipolar, onde isso também tem essa multipolarização junto com esses outros 2 poderes. O terceiro poder é o poder do califado islâmico, né? O poder oriental, do Oriente Médio ali. Então, o islamismo que vem com mais ascensão, ele não é o mais novo, mas ele é o que tem mais em ascensão, né? Tanto é que a gente viu esses movimentos aí do Estado Islâmico e tudo mais, esse pessoal mais radical. Que, na verdade, o islamismo não tem nada de não radical. Quando eles separam a questão dos radicais dos ortodoxos, isso é só balela para nós cair nesse papo aí. Então, na verdade, todos eles têm lá a sua Sharia, né? Tem as 2 vertentes do islamismo, mas todos eles, no final das contas, pregam um poder absoluto, onde todos têm que se converter ao islamismo. Tanto que
a última instância do islamismo, do movimento Islã, é que enquanto o último ser humano na face da Terra não se converteu ao Islã, não pode acontecer uma revolução, então não pode acabar o mundo, certo? Então isso é uma coisa utópica, isso não vai acontecer nunca. É claro que ele sabe que isso nunca vai acontecer, né? Então tem coisas utópicas que só a massa de manobra é que acredita. Só quem está sendo usado como papel higiênico acredita. Esses caras que se explodem, esse pessoal que acredita mesmo nos muçulmanos, né, eles entendem que então toda a terra, toda a civilização, ou se mata eles, ou então ainda nós vamos conseguir converter todas as pessoas ao Islã. Então esses 3 pilares são o que impera no mundo hoje. Essa é a nova ordem mundial. Isso está acontecendo? Vai acontecer? Já aconteceu? Como é que está? Não, isso está acontecendo de maneira mais branda, mais silenciosa, só que muito articulada. E o que se opõe a isso? O que se opõe à nova ordem mundial? Nós aqui, ó, eu, você, é a gente que se opõe. E a nossa maior voz hoje do conservadorismo está num desses 3 pilares dividido. Por exemplo, o Donald Trump, que é o cidadão agora que mais tem voz ativa no conservadorismo mundial, ele faz parte da cultura ocidental, certo? Ele é um defensor, ele poderia estar entre essa elite globalista, metacapitalista, mas ele, por ter uma ideologia conservadora, então ele pensa nas coisas do bem comum a todos, né? Ele tem a cultura judaico-cristã, o cristianismo arraigado no seu coração, ele, o vice dele, toda a cúpula não, uma boa parte republicana nisso. No mais, todos eles são democratas, de esquerda, socialistas fabianos, que eu vou falar um pouco de socialismo fabiano aqui hoje. Uma ala do Partido Republicano também é socialista fabiano. E no Brasil também a maioria dos partidos democráticos sociais são socialistas fabianos. Aqueles que não são massa de manobra deles, certo? Então, no fim das contas, o socialismo fabiano impera no mundo através dessa elite globalista, que ela é o pilar mais forte desses 3, por assim dizer, certo? Ficou compreendido até o momento aqui? Alguém tem alguma pergunta nessa hora para a gente começar a entrar na parte principal? Aquela segunda pilastra ali é o oriental? O movimento russo-chinês? Russo-chinês. É o movimento eurasiano, ou seja, Europa e Ásia num todo. Eu vou falar disso mais para frente ali. É quando a União Soviética cai, então aí esse pessoal faz um novo poder, é um pessoal da KGB, né? O pessoal que formava a KGB, eles entregam o poder e confessam uma derrota do comunismo, né? E aí já estão ali o pessoal as megas empresas que comandavam o comunismo, das propriedades privadas por trás dos panos, acabam assumindo a Rússia e fazendo esse movimento eurasiano, que é um movimento comunista moderno, mais nada. Continua sendo o mesmo comunismo, só não é mais o comunismo leninista, marxista e etc e tal. Agora agora é um comunismo fabiano, certo? Então, é um socialismo fabiano. É um socialismo meia bomba. Mas vou explicar melhor depois dentro da situação. Então, esses 3 pilares é o que mando. Tem mais alguém que uma pergunta sobre essas 3 situações? Ficou bem claro onde é que nós estamos entrando? Onde é que nós estamos assentados aqui? Certo. Então, o Donald Trump, como eu vinha falando, ele tem feito essa oposição à elite globalista, né, que é do mesmo local onde ele está, ou seja, dos Estados Unidos mesmo. Então, a linha globalista se faz passar pela elite, pelo conservadorismo. Então, veja bem, se nós temos 2 vertentes nos Estados Unidos e uma delas faz pensar que a outra está errada, nós temos um problema sério aí. É como se o Donald Trump quisesse a salvação do mundo, e por assim dizer ele quer, mas existe alguém dizendo que é a salvação do mundo e o Donald Trump que é o vilão. Vocês entendem isso? Então, o Partido Democrata faz esse papel nos Estados Unidos, o papel da elite socialista fabiana, que são os globalistas, os metacapitalistas, que eu falei um pouco mais deles na semana passada, na semana retrasada, certo? Então, esses 3 poderes eles funcionam dessa maneira. Quando um desses 3 pilares, eu também já falei isso aqui, eles divergem em uma situação muito potente, o que acontece? Aí nós damos uma respirada. Isso é bom para nós, porque acaba que tendo uma dissolução ali. E foi o que aconteceu. O Donald Trump pegou, e esses metacapitalistas que são essa elite globalista, se fingem passar pelos conservadores, eles ficam numa sinuca de bico, porque o que impera no socialismo fabiano, nas elites globalistas? O que eles querem? Qual é o objetivo final disso tudo?
O objetivo final disso tudo é a destruição do mundo cristão, judaico-cristão e do mundo ocidental. A cultura ocidental é o alvo fatal, certo? Mas como eles podem querer isso se eles estão vivendo na cultura ocidental? Então é um jogo de morde e assopra. Quando Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton e etc. estavam no poder, esse movimento estava tudo unido. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos, o movimento democrático dos democratas dos Estados Unidos, era a própria elite globalista. Então agora houve uma situação diferente. Inclusive os republicanos, quando o George Bush filho participava disso, ele não era tão conservador assim como se pensava. Ele fazia parte também dessa elite. Ele era um bode expiatório, ele era só mais uma massa de manobra. Já o pai dele não. O pai dele era um cara conservador estilo Donald Trump. Claro, não com o veio do Donald Trump, mas ele tinha também isso. Antes dele, Ronald Reagan e depois também o presidente Kennedy. Então, poucas vezes o conservadorismo de fato teve nas mãos o poder nos Estados Unidos. Essa alternância de poder, ela há, mas veja bem, ela há de um jeito velado. Por exemplo, o Partido Republicano tomou o poder, ou seja, supostamente a direita tomou o poder. Não é bem assim. O Partido Republicano existe uma ala muito forte e muito grande que é progressista. Então nem todos lá são conservadores. Por isso que dentro do Partido Republicano houve uma controvérsia muito grande para deixar o Trump como candidato dos republicanos. Porque o outro candidato republicano não era tão interessante para Hillary Clinton ou para a elite globalista, mas era menos pior, por assim dizer. Era menos mal, era melhor tê-lo do que não tê-lo. Então agora com o Trump foi uma coisa bem complicada para esse pessoal. Então, já dado esse feedback dos três poderes e falar da destruição o que eles querem destruir, a ideia então é que se destrua esses valores ocidentais, né? E por que eles querem destruir valores ocidentais, destruir o cristianismo? Qual é a ideia? Destruindo absolutos. O cristianismo é o quê? É uma religião absoluta, ela parte de princípios, de pressupostos, de absolutos, né? Deus existe, por exemplo, isso é um absoluto, né? Se eu concordar que Deus existe, eu entendo que eu parto dali do absoluto. E Deus, ele tem valores morais, né? E ainda que não existisse Deus e que nós entendemos que hoje nós somos conservadores, eu sou um conservador ateu, por exemplo, coisa que eu não sou, mas se eu fosse, como é que eu sei que o que é certo, o que é errado, enfim, eu continuo com absolutos, eu continuo com pressupostos absolutos, dizendo que eu conservo, eu quero valores morais melhores, né? Por que então que esse pilar faz oposição à elite globalista e por que então que eles querem destruir? Bom, esse pilar faz oposição porque a ideia da elite globalista, juntamente com os três poderes de destruição, é acabar justamente com o absoluto. Quando eu acabo com o absoluto de uma pessoa, de uma nação, de uma empresa, de qualquer coisa, quando eu acabo com esse absoluto, eu negocio qualquer coisa e todas as coisas ficam relativas. Então qualquer coisa pode acontecer na minha vida e qualquer situação pode fazer eu mudar de ideia. Então é muito fácil me fazer mudar de ideia, né? Se eu, por exemplo, Deus não existe, certo? Vamos fazer uma afirmação utópica aqui. Deus não existe. Se Deus não existe, então qualquer pessoa pode dizer para mim que matar não é pecado ou não é errado. Quem é que vai me dizer que é? Ah, não, mas a sociedade diz, tá, mas quem falou para a sociedade? Não tem absoluto nenhum. Então eu posso mudar meu valor, eu posso mudar meus princípios, eu posso negociar qualquer coisa. Uma vez que eu bati muito de frente com isso e negocio isso, o que acontece? Acontece que eu perco o foco, eu fico nas mãos dessas pessoas e eu viro uma massa de manobra. E é essa a ideia da elite globalista, né? Como eu falei na semana passada, são eles que financiaram todos os poderes. Agora eu vou entrar um pouco no socialismo fabiano, já que nós entendemos que temos que conservar os absolutos, porque a ideia deles, o objetivo final é destruição dos absolutos, né? Eu vou destruir as ideias que foram construídas ao longo dos anos. O que eles não contavam com isso é que, por eles, a maioria deles serem ateus, eles não entendem, não conseguem ter essa percepção, e aí vale o conservadorismo empírico, o experimental. Como alguém se mantém firme num princípio e num valor por tanto tempo, sem que isso se corrompa? Isso precisa ser muito forte numa pessoa, né? Eles não contam com isso, eles acham que então que isso pode ser feito com gritos, ou aos berros, ou a metodologia gramsciana, que é aos poucos e duradoura, e de fato eles conseguiram por um bom tempo, e têm conseguido isso.
Mas também é fato que existem pessoas igual a nós aqui reunidas em outros locais. Fazendo o quê? Discutindo para nós vermos o que nós podemos fazer contra isso. Por quê? Porque nós não negociamos isso. Tem pessoas que nunca vão negociar isso. Pessoas que nunca vão abrir mão dos seus valores. Pessoas que vão fazer isso por amor, como nós estamos fazendo aqui, como o Gessé está fazendo aqui. Sem pedir dinheiro para ninguém, sem pedir salário para ninguém, simplesmente colocando do seu próprio bolso. Porque tem valores importantes. E quando é que tu sabe que quando alguém tem o seu valor inegociável? Como é que a gente sabe? Quando mexe aqui, ó, no poder econômico. Quando mexeu na economia da pessoa, mexeu no bolso, eu vou saber se é ou se não é. Né? Quando eu tenho que investir o meu dinheiro nisso para manter o meu valor, isso vai pesar para mim. Isso vai pesar para a gente. Não é verdade? Então como é que funciona isso? O socialismo fabiano, ele começou com os iluminados aí do século XIX, né? Então eles já vêm discutindo esse socialismo há tempos. Já que o marxismo, então, o leninismo, isso não funciona porque é curto prazo e é para as pessoas naquele momento. Nazismo também, o problema de Hitler qual foi? Né? Querer o nacional-socialismo para aquele momento, né? Para a hora do tempo dele, para o tempo de vida dele. O socialismo fabiano não é assim. O socialismo fabiano ganha com todos os outros socialismos. Por quê? Ele investe dinheiro em todos os outros, para que todos os outros possam bater em nós, bater no conservadorismo, estragar os valores ocidentais. O socialismo fabiano patrocinou o nacionalismo socialista de Hitler, patrocinou o marxismo da época, patrocinou Mao Tse Tung, patrocinou Lenin, Trotsky e toda essa turma aí. Né? Por que eles não acabaram com esses caras? Quando a União Soviética, agora eu vou entrar no ponto, quando a União Soviética caiu, o que aconteceu? O pessoal da KGB, os comunistas que ficaram quebrados e confessaram essa derrota, onde é que eles foram pedir dinheiro? Para quem? Para os fabianos. E o que os fabianos poderiam fazer? Não, a gente não vai mais prestar dinheiro para vocês. Acabou o comunismo. Em 1950, 54 poderia ter acabado o comunismo. Em 1989, mais uma vez, a União Soviética cai e aí, poderia ter acabado o comunismo ali. Por que não acabou o comunismo? Por que nós temos ainda vertentes comunistas em tudo quanto é lugar? Por quê? Porque o socialismo fabiano tem algo que o comunismo tradicional, o marxismo, o leninismo, o trotskismo, os do Mao Tse Tung não tem. O que o fabianismo tem? Eles têm a tecnologia. E todo mundo sabe que ninguém vive sem tecnologia, né? Isso é um fato. Quando acaba esse dinheiro, quando acaba a tecnologia, eles gritam para essa elite globalista do primeiro pilar, que são os fabianos. Esses caras gritam para esse, e foi o que aconteceu. Os socialistas fabianos abraçaram de novo o movimento russo-chinês. Ou seja, vem para cá vocês comunistas, vem para cá vocês nazistas, vem para cá, o nazismo acabou, né, depois. Vem para cá vocês leninistas, vem para cá Fidel Castro, vem para cá Maduro, vem para cá Hugo Chávez, vem para cá, fiquem debaixo da minha asa, que eu vou usar vocês igual papel higiênico. Fiquem aqui perto de mim, eu vou financiar vocês. O cara que mais financia hoje esse movimento é o George Soros. Esse cara é multimilionário, ele tem muitas empresas, não só empresas, eles usam de fachada as fundações, que são chamadas fundações filantrópicas, né? Eles trabalham com uma causa nobre, a filantropia, para usar de um artifício de fins ruins. Ou seja, esses caras são safados, né? Eu espero que o inferno os tenha um dia, sinceramente, porque isso acaba, ou pelo menos tenta acabar com todos os outros valores. E a gente sabe que o socialismo fabiano, ou pelo menos deveríamos saber, ele é a longo prazo. Por quê? Porque ele adotou a ideia desse livro aqui, ó, Frigeaux e Antônio Gramsci. O gramscianismo diz o seguinte: bom, se nós for para a revolução armada, o pessoal vai entender que nós queremos tomar o poder logo. Aconteceu isso deu certo em alguns locais, a gente sabe disso, né? Cuba e etc e tal. Mas se nós for entrar pela cultura, pelas universidades, pelo jornalismo e bater forte nisso aí de forma sutil, nós vamos perdurar isso aí durante muito tempo, e não só durante muito tempo. Isso vai ser uma coisa normal no meio das pessoas. Por quê? O movimento revolucionário, ele é extravagante, ele é gritão. Na verdade, não é isso que a gente vê a militância do PT fazer? Ainda que o PT, na sua cúpula maior, são todos fabianos.
Não são comunistão marxista, não pense isso não. Só que eles usam da massa de manobra comunista marxista para fazer as suas pautas. Por quê? Porque a ONU, que já dá a cartilha pronta para jornalismo brasileiro, para educação brasileira, para toda a grande mídia e universidade, é que traz essas pautas para esses caras. Então Lula, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Michel Temer, o MDB, o PSDB e o PT, que são o partido do cartel, os sociais-democratas, né, todos esses aí, eles são socialistas fabianos, na sua essência. Eles são mandados por essa elite globalista ocidental. É isso que funciona. Mas na prática, o socialista fabiano não tem a massa de manobra. Eles não têm a militância. Vocês entendem isso? Então é necessário que se use qualquer droga. Ah, pode ser leninista? Pode ser. Pode ser marxista? Pode ser também. Pode ser trotskiano? Pode ser. Não tem problema. Desde que vocês façam a revolução de vocês. Por quê? O fabianismo sempre vai ganhar. Sempre sobra. Não foi assim na União Soviética? O marxismo não deu certo. O comunismo acabou. A revolução acabou. Eles perderam seu poder, foram derrotados. Quem foi que saiu ganhando? O socialismo fabiano. A elite globalista. Por quê? Eram os que detinham o poder. O poder financeiro na época e também o poder das armas. Eles que financiavam as armas para a Farc, para Cuba, para os Castro, enfim. Então, sempre quando algo dá errado, inclusive quando o nazismo deu errado, quem é que apareceu? Os Bilderberg, Fundação Ford, para quê? Para abraçar esses caras aí. Como o nazismo era algo racial, ficou bem complicado de sustentar. Ainda que tivesse outras vertentes do nazismo, mas o racismo ficou muito vingado pela situação racial. E eu tenho, assim, me dá até um asco às vezes quando eu olho alguém falando que o nazismo é de direita, e eles falam que é por conta do nacionalismo, que existe. Mas você já viu algum movimento de direita perseguir judeu, perseguir religioso? É ao contrário. Tu conhece o nazismo porque o nazismo, tu conhece ele de esquerda porque a primeira coisa que ele faz é perseguir judeu, é perseguir a religião, e é tudo que nós não fazemos. Nós queremos a religião perto, que é o que eu vou entrar agora aqui sobre os dois pilares, que é os pilares que ainda sustentam essa situação. Mais esse ponto, alguém tem mais alguma objeção, uma pergunta, um comentário? Por favor. Ok, seguimos então. Então o objetivo deles é essa destruição por esse viés que eu falei, nessa massa de manobra comunista, etc. Aí, Dentro dos fabianos tem essas vertentes. Então eles sempre se dão bem porque eles têm a questão da tecnologia junto com eles. Eles podem estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. A ideia deles então é destruir as soberanias, certo? Dentro do mundo judaico-cristão existem duas soberanias, nacionais soberanias. Quais são elas hoje? O conservadorismo ocidental dos Estados Unidos e o conservadorismo de Israel, certo? Então ainda há dois países que, na minha ótica, eu penso que é o próprio Deus preservando isso naqueles que acreditam, essas duas forças, para que isso não se fique à vontade, para que haja essas oposições e a gente consiga respirar, que a gente consiga ter ainda um norte na nossa vida. Por que então essas guerras na Síria contra Israel? Vocês já viram o tamanho da Palestina, o tamanho daquela região da Jordânia que é de desculpa, que é de propriedade da Palestina e da Jordânia, da Cisjordânia? Aquilo é grande. Territorial. É mais. O pedacinho de Israel, Jerusalém, é um tisco, é muito pequeno. Tendo em vista que foi agora em 1957 que aconteceu de novo a República lá. Então, por que será que eles querem destruir esse único pedaço? Por que não fica com todo o resto? O pessoal entra nesses debates, mas não sabe o todo. Não, mas deixa ali o que tem. Não, a questão não é o que tem. A questão é destruir exatamente esse poder conservador que está ali. Se fosse um território maior, não tem a ver com o tamanho do território. Tem a ver com o poder soberano nacional que está instalado ali. Certo? Esse poder soberano nacional, que por consequência é territorial, ele exerce uma força muito grande no mundo. Tanto que as pessoas são cristãs por causa disso, por causa de Israel. Israel tem o seu lugar no cristianismo. Ali começou o cristianismo, começamos ali, entendeu? Então essas questões de destruição de soberanias pequenas não tem a ver com território ou tamanho ou tantas pessoas, mas tem a ver com uma ideia. Perceba que uma ideia faz todo sentido para um pequeno grupo e incomoda muita gente. O Gessé postou um vídeo muito legal
falando esses dias que por que um homem, eu acho que foi isso, um homem só, uma ideia de homem incomoda muita gente, né? É justamente por isso. Esse cara, ele é sozinho, por assim dizer, e todo mundo é contra ele, mas o que faz ele diferente das pessoas? O que Jair Bolsonaro tem que os outros não têm? Né? Ele tem um coração, quando ele fala com a alma, ele fala com sinceridade, de algo valoroso que não precisa explicar muito. Quando ele fala o seguinte: eu quero que a minha família seja próspera, eu quero que a família de vocês seja próspera, eu preciso fazer força para falar isso? Eu não preciso. Isso todo mundo quer, inclusive os progressistas, inclusive a elite globalista. Vocês entendem isso? Como é contraditório? Quem é que não quer ter uma família próspera? Quem é que não quer ter os valores morais conservados? Quem é que não quer ter bons modos? Eu quero, e é por isso que eu estou aqui, lutando junto com vocês, colocando a minha vida aqui, o meu coração aqui, a minha disposição aqui junto com o Gessé, com o Dr. Júlio e com toda a equipe. Nós estamos aqui para isso, certo? Um amigo que presenciou vários conflitos meus na faculdade lá, agora que eu lembrei dele. Em muitos momentos a gente tem a tentação de ficar calado é grande, mas em quase todos os momentos a gente deve falar. Em debates acadêmicos, em debates onde tem mais pessoas vendo, a gente deve falar. Se a gente tem um assunto na ponta da língua, a gente tem que falar. Porque esses caras estão falando mesmo quando não tem ninguém ouvindo. Para quê? Para afirmar no coração deles uma mentira. Então, para eles acreditar na própria mentira deles, eles precisam falar para eles mesmos isso. Agora, nós não. Na faculdade, quando eu falava alguma coisa, falava algo simples, que não precisa ser tão inteligente para falar. As meninas, principalmente, que quando nós falávamos de aborto, elas olhavam. Não, é verdade, isso é verdade, Lucas, tu tem razão. Mas quando não se tem ninguém para falar, todo mundo concorda, levanta a cabeça. Não, é verdade, isso aí, o professor está dizendo que realmente o comunismo é um jardim de delícias, realmente é um paraíso, né? E nós devemos ir para esse mundo comunista, né? E vocês podem ter certeza, em cursos de filosofia, sociologia, teologia, inclusive dentro da teologia isso é forte, né? A teologia da libertação, que começou na América Central, difundido pelo catolicismo romano, pelos reformados cristãos, e tem até no meio pentecostal cristão aí, traz essa questão das obras, né, como algo muito forte. Nós temos que tratar bem as pessoas, nós temos que ser marxista, porque o marxismo ele pensa no pobre. Isso tudo ainda eles usam a religião para trazer os religiosos para perto deles e então fomentar algo de dentro para fora da igreja. Já que eles não podem revolucionar a igreja, eles entram com voz dentro. Mas atualmente, eu não tenho medo de falar isso, o Papa, né? O Papa atual é um grande, e eu tenho no mínimo aqui 13 livros para vocês aqui que vão falar desse lobby esquerdista dentro do papado. Então isso é uma coisa bem importante para aqueles que militam no catolicismo, ter mais a sua mente um pouco mais aberta para esse tema. Eu sei que é difícil, mas vocês vão entender melhor quando pensar no outro Papa que saiu, né? O Bento XVI. Por que saiu rápido? Por que tiraram o cara? Né? Na verdade tiraram, mas ele também quis sair, né? Porque era um Papa conservador, né? Um cara inclusive ético, né? Moral, um bom teólogo, né? Se tu ler alguns tratados teológicos, bem coerente com a Bíblia, né? E coerente também com o seu conservadorismo. Então um cara desse não serve para a elite globalista, não serve para o movimento herausiano. Quem é que comanda a elite globalista? Junto com antes isso era teocrático, né? Era a igreja junto com o Estado, e a igreja era a igreja católica e pronto. Entendeu? Então quando eles infiltram alguém ali dentro, quando os fabianos conseguem colocar alguém ali dentro, e esse alguém é o líder desse povo, não fica tão difícil, né? Eu montar aquilo que eu quero de dentro para fora. Então a ideia do gramscianismo é essa, não é ficar batendo em mosca morta, batendo na ralé, na massa de manobra, não, é entrar no intelecto através desses intelectuais fabianos, no meio da cultura, no meio da mídia. Quem é que forma a opinião das pessoas hoje no mundo? Os jornalistas. A classe jornalística, ela faz de dentro para fora do jornalismo e depois ela cai nas escolas, ela cai no Ministério da Educação. O jornalismo faz isso através da ONU. A ONU vem, traz informação, o jornalismo espalha isso e as universidades e as escolas abraçam, através do Ministério da Educação e Cultura. Então esses caras com a máquina na mão fazem muita coisa. Eles fazem tudo o que eles podem fazer. Por isso que tu vê na UFSC a militância total com Che Guevara e foto do Fidel Castro. Por que isso? Isso não pode acontecer. No mínimo, é claro que não existe ninguém isento no mundo, né? Não existe isenção. Todo mundo é partidário para algum lado. Mas quando se trata de ensino, eu preciso apresentar pelo menos os dois lados. Se eu quero apresentar um lado, que eu apresente o outro também, né? Eu lembro no meu tempo de colégio São Bento aqui, na escola católica, era ensinado como primordial a criação, né? A criação do mundo e tudo mais, né? Biblicamente e tal. Hoje, conversando com alguns amigos meus de 13, 14 anos que eu dou escolinha lá no Mituba,
eles falaram que isso é só uma utopia, que na verdade eles nem ensinam, que o que é ensinado é evolucionismo. Ok, tu quer ensinar evolucionismo, pode ensinar, isso acontece também, não tem problema. É uma vertente e é respeitada. Agora, eu não posso fazer essa militância, ainda mais num colégio católico. Eu tenho que entender o que está acontecendo, a tamanho da cara de pau que está sendo hoje, né? E por que eles estão gritando um pouquinho mais no fabianismo? Por que o movimento da elite globalista está saindo um pouquinho no Brasil agora? Eles estão tirando um pouco mais, deixando mais, não estão investindo tanto nas pautas marxistas aqui. Porque justamente isso, o pessoal comunista que é massa de manobra faz muito barulho e isso atrapalha em algumas vertentes. Principalmente nas questões educacionais. Quando vai tratar isso para dentro da escola, isso sim teria que ser de forma mais sutil, mas agora está ficando muito escancarado. Por quê? Porque existe um outro lado que está se opondo. Então, quando há oposição, é necessário que essa massa de manobra seja mais calorosa, mais fervorosa. Desde o regime militar, a gente não tem oposição, né? Inclusive, dentro do regime militar, mais da metade da ala era fabiana. Você não sabe disso, né? Mas muita gente lá dentro era fabiana. E eu vou dizer por que eles eram fabianos, socialistas fabianos. Porque os conservadores não queriam aquele ar ditatorial, por assim dizer, do regime militar. Eles entendiam que se nós se aproximar muito dos conservadores do exército, da ditadura militar, do regime militar, né, nós vamos ficar mal falado. Mas a esquerda não estava muito preocupada com isso. Se aproximaram ali. Os socialistas fabianos se aproximaram do regime militar, ficaram amigos e ali divergiu ideias. Para ver que nós temos lideranças ortodoxas lá dentro, mas também lideranças fabianas lá dentro, e com muita voz. Por que vocês acham que não houve intervenção militar agora dos caminhoneiros, não houve intervenção militar na outra vez com o Lula? Porque estão lavando suas mãos. Não é bem assim quando a gente pede intervenção militar. Tem que pensar 2 vezes, tem que analisar bem. As coisas não são como parece que são, né? Ainda que eu acredite nisso, ainda que eu goste da situação militar no país, pelo menos para a transição, nós temos que ver quem nós vamos colocar lá, né? E que ditadura é essa que trocava de poder a cada 4 anos? Não vejo ditadura. Isso é democracia, quando se troca de presidente, né? Não existiu nada de ditadura. Lá foi uma ditabranda, por assim dizer, né? Um regime militar. Já cedeu 30 minutos, vamos... Fazendo 5 minutinhos de café, por favor. rapidinho e voltamos. Isso. Fazer o café. Podemos fazer na volta.